trazendo mais uma semente para a minha vida, para a sua vida. A palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira. Ela é a sabedoria de Deus para o homem. E a palavra de Deus nos ensina em Atos dos Apóstolos. Se vocês for ler, meditar em Atos, nós podemos ver que é o primeiro livro da história da Igreja de Cristo. E podemos dizer que é a dobradiça aí do Novo Testamento, na qual fecha com os evangelhos e abre as epístolas. Isso é lindo. Também nos dá menção à caminhada da Igreja de Jesus Cristo, de Jerusalém até Roma. E não tem conclusão, porque a história da igreja, ela continua, ela está em ativa e está prosseguindo até o retorno de Cristo Jesus. E eu e você fazemos parte da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. A palavra de Deus em Atos capítulo 1, 4 a 8, nos ensina. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai eterno, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, até o versículo 9. Então nós devemos buscar poder de Deus, ser revestidos do poder do Espírito Santo, que é a presença de Cristo em nossas vidas. E Cristo nos ensina, Yeshua, Yahushua, Yahu, ele ensina, traz esse ensinamento aos discípulos que quando recebessem o Espírito Santo, eles seriam que revestidos de poder. Isso para que os discípulos precisavam desse revestimento aí de poder, era necessário. E eu e você também, o que precisamos deste poder do Espírito Santo, a presença de Cristo, a mente de Cristo, Deus em nossas vidas, para nós vencermos o que? O pecado, vencer o diabo, vencer a nós mesmos. E para sair do campo também da especulação e a questão no terreno da ação. E muitas das vezes nós aprendemos tanto na igreja, muitas das vezes a gente não coloca a palavra de Deus em prática, colocamos só o que para as nossas vidas, para o nosso aprendizado e não colocamos o que em prática. Então nós devemos sair do campo da especulação para o que? Terreno da ação, levar o que? O Evangelho de Cristo, cumprir o Evangelho de Cristo, viver o Evangelho de Cristo. Fomos alcançados pelo Evangelho da graça, devemos o que? Anunciar o Evangelho de Jesus. E os discípulos ali estavam perdendo o foco e queriam investigar o que não lhe competia, isto é, tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva, que é autoridade e vontade, enquanto deveriam ser capacitados para fazer o que lhe fora dado por obrigação. E não podemos viver aí com um mapa profético nas mãos aí especulando o futuro. E Cristo corrigiu essas falsas noções aí a respeito da natureza. Da natureza, extensão e chegada ao reino, do reino mostrando que o reino é espiritual, quanto ao caráter, quanto aos membros e gradual quanto à extensão. E somos desafiados a testemunhar aqui, ali, acolá, em toda parte, no poder do Espírito Santo, as boas novas de salvação, o Evangelho de Cristo. E eu te pergunto, e falou do amor de Cristo, levou o que? A palavra de Cristo. Falo com humildade hoje, evangelizando e subindo para ir no bairro ali no perto do Alvorada, um bairro de cima do Alvorada, até esqueci o nome. E nisso eu vi um senhor deitado, caído no chão, na, no passeio. Parei, tipo acordei ele e perguntei se ele estava doente e tal. E
eu vi que ele estava tonto, mas ali o Espírito Santo de Deus o que deu uma palavra para falar para ele e o nome de Jesus foi glorificado. Eu falo isso não para me exaltar não, mas porque é tempo, é momento de você anunciar a palavra de Deus em Cristo. Cristo te deu 24 horas por dia, então que prioriza aí um tempo aí, uns 10, 15 minutos para falar do amor de Cristo, ou na rua ou nas redes sociais, porém não deixe de falar do amor de Cristo. E também o que? Poder para perdoar. É, nós precisamos o que? Do poder do Espírito Santo em nossas vidas para nós perdoar. Perdoar aí as ofensas que nos fizeram e as antigas barreiras aí raciais, culturais, religiosas que os separavam ali dos samaritanos deveria ser o que? Quebrada. Todos nós sabemos que os judeus com os samaritanos naquela época não batia bem. Então que um mapa traçado por Cristo ali incluía Samaria e onde o evangelho chega, os muros o que de briga, inimizade, mágoa, raiva é destronado e o poder do Espírito Santo capacita o que nós, eu e você, a igreja, a amar aqueles que nos odeiam, e também o que isso que poder para pregar o que o evangelho até os confins do mundo e os horizontes são ampliados, os limites aí daí dilatados aí, o projeto de Deus é o evangelho, a palavra toda, Cristo e Yeshua por todo canto, em todo o mundo. E os gentios que eram considerados pelos judeus apenas o que lixo, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, combustível para o fogo do inferno, agora deveria merecer a mais acendrada aí atenção dos judeus aí no cumprimento da missão. Então nós devemos o que? Amar os inimigos, orar por eles e falar do amor de Jesus para eles. E também nós precisamos o que? Do Espírito Santo de Deus para morrer para a nossa carne, morrer o nosso eu, morrer o que? As nossas vontades, a concupiscência carnal. E a palavra nos ensina testemunha significa mártir. É, mártir. E os discípulos eram o que? Testemunhas que haviam o que? Presenciado um fato glorioso, notório. E a ressurreição de Yeshua, essa notícia da exaltação de Cristo deve ser proclamada, anunciada até os confins do mundo. E ainda que para isso a morte fosse o que? O preço a ser pago, devemos falar. Não temas, fala, não cales, porque Cristo é com vocês, comigo, contigo. Então ame, perdoa, faça o bem, não olhando a quem. Cristo é com você e o reino de Deus já chegou. E o reino de Deus está o que? Na vida daquela pessoa que teme e obedece. Ele está dentro de você, Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos. Um forte abraço a todos. Paz.